esperança apesar da dor. Por que isso? Porque há muitas pessoas que dizem, não posso entender como um Deus bom pode permitir tanto sofrimento nesse mundo. Por exemplo, você liga a televisão, você vê essas coisas dia a dia, e você se pergunta, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que tanta guerra, por que tantas tragédias acontecem com as pessoas? Você liga a televisão, o noticiário está cheio de coisas ruins, tem gente que nem liga mais, e você vai se acostumando com essas coisas. Você acha que essas coisas não acontecem com você, e você se acostuma, até que um dia isso chega perto de você. Ou quem sabe você já se perguntou por que tantas pessoas, tantas crianças inocentes sofrem? Pessoas inocentes. Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? São perguntas que ficam por aí. Recentemente eu vi aí, lá no meu estado, de um incêndio em um orfanato, um incêndio no orfanato, bem perto dali, uma fábrica de pinga. O fogo não pegou na fábrica de pinga, mas pegou no orfanato. Por que essas coisas acontecem? Não é? Vez ou outra você liga o noticiário e vê tragédias, como uma que eu vi em uma grande cidade no Brasil, por exemplo, um assalto, os bandidos fugiram com um malote, os policiais os perseguiram, atiraram, mas uma bala perdida pegou uma menina que estava ali na calçada. E o bandido fugiu sem nenhum arranhão. Por que essas coisas acontecem? Isso muitas vezes leva as pessoas a duvidarem. Por que, você já deve ter observado, por exemplo, porque em acidentes provocados por motoristas embriagados, geralmente eles saem sem nenhum problema. E muitas vezes criam fatalidade, vítima em outras pessoas. Eu vi isso aqui na zona leste de São Paulo. E você vê desastres de todos os tipos. Você vê incêndios, você vê inundações, você vê tragédias ambientais e tantas coisas que acontecem nesse mundo. E você fica pensando, por quê? Existe um Deus, por que existem essas coisas neste mundo? E mais outra coisa, você fica olhando, por exemplo, a situação das crianças. Por que tanta criança sofre? Porque tanta criança nasce com problemas congênitos. Por exemplo, tanta criança com síndrome de Down, tanta criança, algumas delas que sofrem com microcefalia da Zika, tantos órfãos, tantas pessoas passando fome, jogadas aí pelas ruas, e ninguém se importa. É por isso, meu querido, que eu resolvi trazer esse tema. Porque aí fica uma dúvida, mesmo nas pessoas que acreditam em Deus. Isso fica aquele incômodo, aquela pergunta que não quer calar. Se Deus é bom, por que permite um mundo mau? Por que Deus permite essas coisas neste mundo? Sabe, algum tempo atrás eu vi um noticiário, algo que aconteceu nos Estados Unidos, um rapaz estava consertando uma fiação elétrica, de repente uma descarga elétrica proveniente de um raio o atingiu e ele caiu ao chão. Felizmente, ele sobreviveu, foi levado ao hospital. Mas quando ele enviou a conta do hospital para a companhia de seguro, ela se recusou a pagar. Ela disse que não pagaria, porque essa situação é um ato de Deus. Ato de Deus. Naturalmente que o caso foi levado a um tribunal. E o rapaz, ele resolveu processar Deus. Ele processou Deus e 55 igrejas daquela cidade. Um júri foi estabelecido e um pastor foi convidado a ir ali. Ele disse, senhores, os senhores estão equivocados, vocês não podem culpar a Deus, vocês estão entendendo mal esse ato de Deus. Deus não é autor do mal, Deus é autor do amor, Deus é autor da bênção. Talvez vocês deveriam processar o diabo, mas aí fica a dúvida. Existe esse ser chamado diabo? Ora, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, você sabe que existem duas forças no universo. Forças do bem e as forças do mal. Ou se você é uma pessoa religiosa,
você sabe que existem os poderes dos céus, os poderes do inferno. Mas a Bíblia conta uma história trágica, a história da origem do mal. A Bíblia fala de um anjo que tinha grande poder nos céus. Um anjo que de repente mudou de lado, resolveu, alguma coisa aconteceu no seu coração. E afinal, quem é o culpado por isso? É interessante que, quando você lê os evangelhos, no evangelho de Lucas, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo fala, ele disse certa vez, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Veja, incrível. Mas Jesus cria na existência de um diabo. Quem é ele? De onde ele veio? O que o levou a se tornar um diabo? Veja, esse anjo era um anjo poderoso. Ele era um anjo das cortes celestiais. E este anjo, então, diz a Bíblia, ele se tornou um adversário de Deus. Mas por que acontece? O que aconteceu com isso? Com ele? Sabe, meus amigos, ele não era como muitas vezes a Idade Média o pinta, como alguém que tem chifres, com pé de cabra, ou um tridente. Não. A Bíblia coloca como um anjo poderoso. Afinal, mas quem criou o diabo? Será que Deus criou o diabo? Vamos supor que você vê uma mãe. Uma mãe tem um filho, faz o melhor por esse filho, dá a melhor educação, o melhor cuidado, faz tudo ao seu alcance, para que ele cresça, faça boas decisões, seja um homem de bem. Mas esse menino vai crescendo. E aos 13 anos ele não quer saber de mais nada. Aos 15 anos se envolve em más companhias. Aos 17 anos começa a usar drogas. E aos 30 anos ele mata. Ele é preso. E então alguém vem e diz, será que a mãe desse criminoso tem vergonha de dar à luz um indivíduo como esse? Mas eu pergunto para você, quem é o culpado? Será que nós poderíamos culpar a mãe se ela fez o melhor por esse rapaz? Sabe, meu querido, essa é a tragédia. A Bíblia menciona um fato interessante lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Usando a figura do rei de Tiro, o profeta Ezequiel descreve este anjo dizendo o seguinte, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, tu eras querubim da guarda ungido. E depois continua dizendo o seguinte, eu te estabeleci, eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, a Bíblia está descrevendo esse anjo. Afinal, diz que ele era um anjo poderoso, era um anjo dos céus. Mas o que aconteceu? O que mudou no seu coração? Os versos seguintes, no livro de Ezequiel, o profeta, descreve o que foi que aconteceu que o fez se transformar. Veja o que diz o restante do verso. Ele diz assim, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Interessante, aqui está dizendo que Lúcifer, por causa do orgulho, por causa da pretensão de ser acima de Deus, ele deixou de ser Lúcifer. A palavra Lúcifer significa portador de luz. Ele era o filho da alva. E ele se tornou Satanás. A palavra Satanás significa o adversário de Deus. E a Bíblia continua descrevendo um pouco sobre a obra, sobre o que ele fez. E quando você continua lendo a Bíblia, especialmente lá no livro do Apocalipse, diz que ele era tremendamente persuasivo. Porque ele começou a disseminar o descontentamento, a rebelião nos céus. A tal ponto, como está descrito no livro do Apocalipse, ele conseguiu persuadir cerca de 1/3 dos anjos dos céus. E eles começaram a criar uma rebelião. Mas você sabe que toda paciência
tem limites. Mas você pergunta, por que a essa altura Deus não liquidou Lúcifer? Por que Deus não matou Lúcifer nesse momento? Teríamos evitado todo o mal. Bom, você tem que saber que Deus não é um tirano. Deus não é um déspota. Deus dá liberdade para as pessoas. E deu liberdade até mesmo para ele. Mas eu vou ilustrar isso da seguinte maneira. Vamos supor que haja um presidente de um determinado país por aí. E esse presidente é acusado por algum senador de estar desviando dinheiro e enviando para uma conta secreta em um país, na Suíça. E esse senador começa a acusá-lo. E você sabe que um presidente, ele também é comandante em chefe das Forças Armadas, e com esse poder, e com uma canetada, ele poderia ordenar um general, por exemplo, que o prendesse, ou que o eliminasse, ou que tirasse a sua vida. Mas eu pergunto para você, se esse presidente faz isso, se ele mata esse que o acusa, você acha que ele está provando que ele é inocente, que ele não roubou? Não, pelo contrário. Da mesma forma, Deus, se é que poderíamos comparar, Deus não eliminou Satanás para que as suas mentiras não parecessem verdades. E é assim que Deus deixa com que o pecado amadureça para o tempo certo. E assim, meu querido, que a paciência de Deus também tem limites. E foi dessa maneira que quando nós vamos ao livro do Apocalipse, a gente entende bem o momento em que Satanás foi expulso dos céus. Se você tem a sua Bíblia, você pode vir comigo no livro do Apocalipse, lá no capítulo 12. Ali diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos, Miguel é o nome de Cristo quando ele está em oposição a Satanás. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Vamos colocar esse pequeno vídeo para ilustrar isso daqui. A Bíblia menciona que houve uma rebelião nos céus. É claro, isso é apenas uma ilustração para que você tenha uma ideia do que tenha acontecido. Mas era uma guerra tão real como Star Wars, uma guerra nas estrelas. Lúcifer se rebelou. Lúcifer quis ser como Deus. E então a Bíblia diz que houve uma guerra nos céus. Naturalmente não é como você está vendo aqui, uma guerra de espadas, mas uma guerra ideológica, uma guerra de palavras. E a Bíblia menciona que, finalmente, Lúcifer foi desmascarado, ele se tornou o arqui-inimigo de Deus, e finalmente chegou o momento em que Lúcifer não poderia permanecer nos céus. E aí então que nós entendemos o verso seguinte do Apocalipse, e o que diz ali? Diz no versículo 9, e foi expulso o grande dragão, que é Satanás, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Apocalipse 12, verso 9. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja que coisa fantástica. Que coisa tremenda. O diabo foi expulso dos céus. Primeiro você vê uma guerra nos céus. O palco do primeiro conflito foi o céu. Lúcifer foi expulso, e a Bíblia está dizendo agora que este conflito continua na terra. Você pode se perguntar, mas por que na terra? Por que não em qualquer outro planeta? Por que aqui? O fato é que este mundo havia sido recentemente saído das mãos do Criador. Deus havia criado este mundo, um mundo perfeito. E veja, Deus criou um mundo perfeito. Deus criou o mundo em 6 dias, diz a Bíblia. No 6º dia, Deus fez o homem. E este vídeo ilustra um pouco esse ponto. Deus tomou o homem do pó da terra, fez a sua imagem, a sua semelhança, para que o homem pudesse ser feliz, pudesse habitar naquele local. E o que foi que aconteceu? Deus também fez a mulher, e então colocou este casal no jardim. Um casal perfeito, numa casa perfeita, um jardim perfeito.
Veja, Deus os colocou ali para ser felizes, amorosos, saudáveis. Tudo estava bem, tudo estava certo. Não havia dor, não havia sofrimento. Esse era o plano de Deus. E sabe, meu querido, depois que Deus criou o casal e os colocou ali, diz a Bíblia que Deus, então, deu a eles o domínio. Deus os abençoou. E Deus disse, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Ele disse, domine a natureza, domine os animais. E foi dessa maneira que os nossos pais eram felizes, não tinham sofrimento. Mas agora você se recorda que Lúcifer havia recentemente sido expulso dos céus. Ele veio à terra. E ele viu na terra como um objeto de cobiça, uma presa fácil. Foi então que ele planejou sequestrar, raptar, se tornar o dominador deste planeta. E sabe, amigos, eu quero lembrar para você que a despeito de tudo isso, a criação de Deus, embora perfeita, ela tinha o potencial para o mal. Porque, como eu disse para vocês, Deus não criou robôs. Deus criou Adão e Eva com direito de escolher. Eles poderiam escolher obedecer a Deus e ser felizes, ou eles poderiam rejeitar as instruções de Deus. Eles teriam que escolher. E essa escolha era reservada a um só local, a uma árvore. Era ali que seria essa prova da obediência. E é então que nós temos que voltar lá no livro das origens. Vamos voltar aqui no livro de Gênesis, porque lá explica como foi isso. Olha a orientação que Deus deu no livro de Gênesis, no capítulo 2. Lá diz o seguinte, Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, olha o que diz Deus, certamente morrerás. Veja, como eu disse a vocês, eles tinham liberdade de escolha. E eu vou ilustrar da seguinte maneira. Vamos supor que você compre um computador. Você pague caro. Pague 20 mil reais no computador. E então, a empresa manda lá um técnico. O técnico vai à sua casa, ele te dá instruções, ele deixa um manual e ele vai embora. Então, logo o técnico sai, você despreza as instruções, você joga fora o manual e você começa a teclar de maneira aleatória nas teclas. E o computador para, o computador enguiça, quebra. Eu pergunto para você, quem é o culpado? O culpado foi o fabricante do computador? Não, ele te deu as instruções, ele deixou o manual, ele disse o que você tinha que fazer. Mas você optou por fazer exatamente o oposto. É exatamente isso que aconteceu. Veja, e você pergunta, mas como que esse casal tomou uma decisão tão errada? Naturalmente que eles foram enganados. Eles foram enganados. E aqui está uma coisa que eu vou dizer para você. O diabo raramente aparece como ele é. Ele se esconde atrás de um rótulo. Ele se esconde atrás de vantagens. Ele pode usar uma organização, ele pode usar uma pessoa, ele pode usar um governo. E nesse caso aqui, ele usou uma serpente. Ele usou um animal. E ele se aproximou de Eva. E o que foi que ele disse? Você vai ver aqui agora, mas ele usou uma serpente. É interessante que a serpente foi um médium. Ele usou seus poderes psíquicos para enganar a Eva. Ele, como um ventríloco, ele projetou sua voz na serpente, o que atraiu a curiosidade de Eva. E imediatamente ele disse o que está lá no livro de Gênesis. Reparem, ele disse o seguinte, olha como ele insinua a dúvida. Ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, Eva responde de uma maneira inocente, diz, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas dos frutos da árvore que está no meio do jardim, ela continua dizendo, disse Deus,
não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E agora de maneira zombeteira, como que lançando descrédito, Satanás diz, não, certamente você não vai morrer. E aí Eva ficou ali na dúvida, pensando quem é que tem razão, é Deus, é a serpente. E ele então conclui, repare o que ele continua dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedor, ou sabendo o bem e o mal. Ah, amigos, veja, enquanto Eva estava ali na dúvida, ele então se insinuou. Ele disse que sugeriu que provavelmente Deus estivesse escondendo algo que fosse bom para eles. Exatamente é isso que está por detrás de todo o vício. É isso que está por detrás de toda a tentação. Porque o diabo sempre apresenta as vantagens. Ele nunca mostra um câncer. Ele nunca mostra um divórcio. Ele nunca mostra morte. E foi dessa maneira que eles comeram. E amigos, imediatamente eles sentiram coisas que nunca haviam sentido. Eles sentiam medo, eles sentiam vergonha, eles sentiram que não estavam mais na presença de Deus, e pela primeira vez eles perceberam que alguma coisa deu errado. Eles perderam tudo, eles perderam a paz, eles perderam a tranquilidade, eles perderam a comunicação com Deus. E o pior de tudo também, eles perderam a sua casa, eles foram expulsos do Éden, para que eles não continuassem sendo pecadores eternos. E é isso que acontece com muita gente. Quando as pessoas desobedecem a palavra de Deus, quando as pessoas desobedecem as instruções que Deus dá, o que acontece? Eles perdem a saúde, alguns perdem o lar, outros perdem o trabalho, outros perdem a dignidade pessoal, outros perdem a própria vida. É possível que eu esteja falando aqui com alguém que esteja com a vida destruída, porque optou seguir seus próprios caminhos, porque optou se afastar das instruções de Deus. E sabe, queridos, continuando a história, você sabe, tarde demais, Adão e Eva descobriram que foram enganados. Deus disse, vocês morrem se desobedecerem. A serpente disse, não, você não morre. Tarde demais, eles descobriram que o diabo é mentiroso e que o diabo é o pai da mentira. E finalmente ele se tornou agora o governador, o príncipe deste mundo. E aí, é o que você está vendo. Tanta tragédia, tanta dor, e tanto sofrimento, tantas mortes que acontecem nesse mundo, porque esse mundo virou uma bagunça, como consequência da desobediência, como consequência da rebelião. E por anos e anos, milhares e milhares de pessoas perguntam, mas quem é o culpado? Quando essas coisas vão acabar? Há um livro na Bíblia que mostra um aspecto muito interessante. É considerado um dos primeiros livros da Bíblia, é o livro de Jó. E ali no livro de Jó, ele conta qual é a estratégia de Satanás, como ele age neste mundo. E você vai entender um pouquinho mais. Lá no livro de Jó, descreve um fato interessante. No livro de Jó, no capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Veja, um pouco depois que Satanás foi expulso dos céus, por alguma razão, ele foi a uma dessas reuniões de Deus com os filhos de Deus, os representantes dos mundos. E Satanás entrou ali. Ele não foi convidado. Entrou como intruso, como um penetra numa festa. E Deus pergunta, de onde você vem? Ele disse, de rodear, de passear por sobre a terra. Era como se Deus estivesse perguntando, o que você está fazendo aqui? Quem te deu direito de estar aqui? E sabem, meus amigos, esse era um desses momentos enigmáticos da história, da Bíblia. Mas ele estava ali. Mas Deus não deixou que esta pretensão do diabo passasse em branco. Pretensão, eu digo pretensão porque provavelmente ele estivesse ali como que achando que agora ele era o governador, o príncipe deste mundo. Então Deus disse o seguinte, veja, Deus disse para ele o seguinte, você, lá no versículo 8, você observou aí meu servo Jó, diz o versículo 8, porque ninguém há na terra semelhante a ele, é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que
se desvia do mal. Em outras palavras, Deus disse para ele o seguinte: você viu aí o meu servo Jó, ele não o representa, você não o representa. Ele não é seu servo, ele é o meu servo. Ele obedece a mim. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, é como se ele estivesse dizendo: você conhece Jó? Jó é diferente de você. Jó é íntegro. Jó me obedece. É como se o diabo estivesse dizendo, o diabo disse para ele: mas não é à toa que ele te obedece. O Senhor também faz dele o homem mais poderoso do Oriente. De fato, Jó era o homem mais rico. O Senhor deu para ele tudo. Tira essas coisas dele aí. O Senhor vai ver como é que ele vai blasfemar de ti. Tira a propriedade, tira a casa, tira a família, tira tudo dele. Em outras palavras, o diabo estava dizendo para Deus o seguinte: as pessoas só te obedecem por interesse. Muita gente só vai para a igreja em busca de prosperidade. Mas tira essas coisas para você ver como que ele te desobedece. E sabe, meu amigo, Deus então disse para Satanás, no versículo 12, ele disse o seguinte: ok, tudo que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E o diabo saiu da presença do Senhor. E agora o diabo começou a agir. E o que ele fez? Primeiro ele mandou um bando de ladrões. Eles roubaram todas as propriedades de Jó. O ato seguinte, ele manipulou lá as forças da natureza. Provocou um raio. O raio caiu lá nos empregados de Jó. E matou a todos. E depois, o que ele fez? Provocou um tornado. E esse tornado derrubou a casa de Jó, de um dos filhos de Jó. 10 filhos de Jó morreram de uma só vez, porque eles estavam celebrando uma festa. Uma tragédia após a outra. E sabe o que foi que aconteceu? A reação de Jó? A reação de Jó é a que está aí no versículo 21. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja, o diabo não gostou nada disso, ele provou que seus argumentos estavam errados, porque ele tirou tudo de Jó, tirou a família, tirou a propriedade, tirou a casa, e ele continuava fiel a Deus. É interessante que Jó não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia. Eu sei de muitas pessoas que estão sofrendo, elas não sabem o que está acontecendo por detrás. Elas pensam que é Deus que está causando todas essas tragédias. E é por isso, meus amigos, que você precisa conhecer mais a vontade de Deus a respeito dessas coisas. Ele não sabia nada. Ele achava que era o diabo que tinha matado os filhos, que era o diabo que tinha derrubado a casa, que era o diabo que tinha criado um raio. Mesmo ele não sabendo, ele achava que era Deus que tinha feito isso, tudo isso. Mas mesmo não sabendo, ele ainda confiava no poder e no amor de Deus. E finalmente, termina da seguinte maneira. O diabo volta irado a Satanás. O diabo volta lá na presença de Deus. E ele diz aqui no versículo 4 a 6. Ok, Jó passou na prova. Mas tudo que o homem tem, ele dá pela vida. Estende a tua mão. Toca-lhe nos ossos e na carne. E verás se não blasfema contra ti na tua face. E então, Deus disse: ok, ele está na tua mão. Só guarda a sua vida. E então o diabo desceu. Ele havia tirado as propriedades, ele havia tirado a família, ele havia tirado tudo que Jó tinha. Mas agora ele ia tocar no corpo de Jó. E a Bíblia diz que ele plantou doenças desde o pé até a cabeça. E era uma coisa agonizante. E Jó coçava com cacos. Imagino moscas. E a esposa de Jó também começou a dizer para ele lá: Jó, amaldiçoa Deus. E morre. Mas Jó permaneceu fiel a Deus. Jó permaneceu leal a Deus. A Bíblia diz em Jó 1:22, em nada Jó pecou contra Deus. Sabe, meu querido, isso mostra o outro lado. Por isso que você vê, quem foi que enviou o raio? Foi o diabo. Quem foi que matou os filhos de Jó? Não foi Deus, foi o diabo. Quem foi que tirou as propriedades de Jó?
fez ele perder o emprego. Não foi Deus, foi o diabo. O mesmo diabo que quando nasceu o menino Jesus, ele instigou Herodes para matar o menino Jesus. É o mesmo diabo que tentou Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. É o mesmo diabo que muitas vezes se aproxima de você, que atormenta você, que tira a sua paz, que tenta levar você para más influências, para que você se torne um prisioneiro de vícios. E finalmente, quando você experimenta todas essas coisas, ele insinua aos seus ouvidos dizendo, você foi longe demais, tira a sua vida. E milhares de pessoas têm ouvido as suas insinuações, suas sugestões. E é por isso, meu querido, que o mundo está do jeito que está. Mas Jesus veio a este mundo. E depois que Satanás foi expulso por Cristo, quando Jesus diz, afasta Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e darás culto, o diabo voltou mais tarde. E ele instigou os líderes para que tirassem a vida do Senhor Jesus Cristo. E Jesus morreu na cruz. Mas quando ele morreu na cruz, ele assumiu o poder de derrotar o diabo. E hoje, o diabo sabe que ele tem pouco tempo. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso um texto do Apocalipse diz, ai da terra e dos que habitam na terra. Porque o diabo desceu a voz com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E hoje ele está ativo. Ele não trabalha apenas no mundo social, apenas no mundo político, no mundo militar. Mas Deus atua, o diabo atua também no mundo religioso. Olha o que eu vou mostrar para você aqui. Lá no livro de Coríntios, diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em anjo de luz. E sabe, queridos, você pode talvez não acreditar nisso. Mas Satanás muitas vezes torce o sentido da Bíblia. Nem tudo que vem de igrejas é de Deus. Nem tudo que faz milagres vem de Deus. Aliás, há um verso lá no Apocalipse, e eu coloco esse para você aí, dizendo que tem espíritos e demônios que são operadores de sinais. Finalmente, eu termino aqui dizendo o seguinte, por que Deus não destruiu o mal? Muita gente gostaria que Deus tivesse destruído líderes, tivesse acabado com doenças, tivesse terminado com tragédias e tantas coisas mais. Mas Deus não está preocupado apenas em acabar com o mal atual. Deus quer acabar com o mal total. Deus não quer apenas colocar maquiagem nesse mundo. Deus não quer colocar band-aids nesse mundo. Não, Deus não quer fazer apenas retoques. Deus quer fazer uma obra completa neste mundo. Então, meu querido, ao invés de perguntar por que Deus permitiu o mal, melhor perguntar quando? Quando para sempre Deus vai tirar o mal deste mundo? E essas são as boas novas desta noite. Esta é a esperança, apesar do mal. E a esperança é essa. Breve Jesus vai voltar. Ele não vai voltar como crucificado. Ele não vai voltar como rejeitado. Ele não vai voltar como alguém desprezado. Não, ele vai voltar como Rei dos Reis. E como Senhor dos Senhores. E é melhor você se preparar por esse dia. Porque se você perder esse dia, você terá perdido tudo na sua vida. E finalmente, meu querido, vai cumprir a última parte daquela profecia de Ezequiel. Quando Jesus voltar, ele vai para sempre destruir, não apenas o mal, mas o causador do mal, Satanás. Mas primeiro, ele quer destruir o mal que está no seu coração. Primeiro, ele quer dar forças para que você vença o mal. E eu conto essa história para que você saiba que tudo depende de você. Você precisa aceitar, você precisa crer. E você já conhece essa história. A história de um cristão que foi em uma barbearia. E esse barbeiro era ateu. Ele não cria na Bíblia, ele não cria em Deus. E então, do outro lado da rua, ele viu ali uma senhora pobre, jogada na calçada. Ele disse para o cristão, é por isso que não acredito na Bíblia. Por isso que não acredito no seu Deus. Porque se Deus existe, se Deus é bom, por que permite uma mulher nesse sofrimento? Por que permite pessoas com fome, jogadas na calçada? E o cristão não tinha argumentos para isso. Mas então o Espírito de Deus, no insight, deu a ele essa inspiração, porque do mesmo lado da rua, ele viu um mendigo,
sujo, barbudo, cabeludo. E então o cabeleireiro olhou, o cristão olhou para o cabeleireiro e disse: não existe barbeiro, não existe cabeleireiro. Ou você não é um bom barbeiro, ou você não é um cabeleireiro. Porque se você fosse um bom cabeleireiro, não existiria barbudos do outro lado da calçada, não existiria gente suja do outro lado. É o que eu digo. Você não pode ser um profissional bom. Ele disse: mas por que você me acusa isso? Esse rapaz nunca veio a mim. Se ele viesse a mim, eu daria um trato nele. Eu cortaria a sua barba, faria dele um cavalheiro. E o cristão disse: esse é o ponto, meu amigo. Você fica acusando que há muita gente que sofre, muita gente desesperada, tanta gente suicidando, tantas pessoas destruídas com um lar desfeito. Por que essas pessoas sofrem? Não é porque Deus não é bom, é porque essas pessoas não vão a Ele. Porque Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou falando para você que está aí agora, de trás da tela de um computador. Ou quem sabe falando para você que está aí agora mesmo num carro dirigindo e apenas ouvindo. Ou para você que está desesperado, achando que não há mais saída, não há mais solução. Você já tentou de tudo. E não importa quem você seja, se você é rico, se você é pobre, Deus tem um plano para você. E eu deixo para você esse texto final. E aqui diz aqui em 1 João capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olhe para mim aqui agora. Meu querido, se você não tem o Filho de Deus, você pode ter uma breve existência. Você não tem a vida. Você pode ter diploma, você pode ter uma boa conta bancária, você pode ter amigos influentes, mas você não tem a vida. No travesseiro da noite, você chora, você sente que há um vazio no seu coração. Você sempre busca alguma coisa, deseja alguma coisa, você não sabe o que é. Você sempre procura alguma coisa e não sabe definir. E há essa inquietação no seu coração, há essa fome que Deus colocou no seu coração. E não adianta você tentar substituir isso por drogas. Não adianta você tentar substituir isso por dinheiro. Ou substituir isso por múltiplos relacionamentos, por muitas viagens. Não! Você vai continuar vazio como sempre. O que você precisa é do Senhor Jesus Cristo. E esse é o momento de você voltar para Ele. Esse é o momento de você conhecer o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. E eu quero que vocês fechem os olhos aí onde vocês estão. E eu quero orar nesse momento. Nosso Deus, muito obrigado. Porque a Tua palavra tem poder, e a Tua palavra nessa noite abriu os nossos olhos para ver a origem do mal, para ver que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor tem o melhor dos interesses nossos em nosso bem-estar. Por favor, ajude esse rapaz, ajude essa moça, esse pai de família, que nessa noite ouviram a Tua palavra e têm um desejo de fazer a Tua vontade. Que ao sair daqui, que eles continuem progredindo na fé até aquele dia quando o Senhor voltar em glória e recebê-los como filhos de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.